Meu amado, ouça bem. Deus, ele é onisciente, ele é onipotente. Deus, ele é onipresente. Esses três atributos parecem muito na própria teologia, nas escrituras sagradas. Onisciente, entenda, ele significa que Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele sabe, ele conhece o nosso passado, ele conhece o nosso presente, o nosso futuro. Ainda as palavras não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces todas. Portanto, entenda, Deus, ele é onipotente. Significa que Deus, ele tem poder. Ele lá diz o seguinte: para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Guarda isso no seu coração. E o Deus onipresente, isso significa que ele está presente em todos os lugares. Por isso ele disse: eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Assim também como ele disse lá em Salmo 139, versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Resumindo, Deus, ele é onisciente. O Senhor Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele esquadrinha o nosso pensamento, o nosso coração. O Senhor Deus, ele é onipotente. Ele é o Deus que está em todos os lugares. Aonde você pensa que ninguém está te vendo, Deus, ele está te vendo. Vamos então tentar refletir nisso. Ora, se Deus, ele possui a onisciência e conhece todas as nossas necessidades, conhece os nossos pensamentos, os nossos anseios, então qual a oração que pode suscitar, de repente, algum questionamento? Fala para mim. Muitos aí concebem a oração como se fosse uma tentativa de até querer persuadir a divindade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas Deus, ele é a nossa esperança. E muita gente ora na esperança de provocar em Deus uma mudança externa, provocar uma mudança na vida. E quando muitas das vezes a resposta não chega, não vem, aí vem sim as frustrações. Aquelas pessoas que estavam lá indo na igreja e tal desistem. Vem aquela sensação de que elas não foram ouvidas, ou aquela impressão de que a oração que ela fez foi fraca, foi inútil. Então, meu amado, vem a impressão de que ela não tem fé suficiente. E eu te digo, com tudo isso, a compreensão de uma oração pode ser muito mais profunda do que você pensa, do que você imagina. Pode ter certeza disso. O Senhor Jesus, por exemplo, ele se dedicava todos os dias, constantemente, às orações. Mas tu, quando orares, veja bem, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai em secreto, ou seja, Deus, que vê em secreto, ele te recompensará. Meu querido, nesse ensinamento magnífico que o Senhor Jesus nos concede agora nesse momento, por isso que é importante você ouvir essa mensagem. O quarto que ele se refere não está dizendo apenas a respeito de um ambiente, de um espaço na nossa casa, um espaço físico, entende? Mas ao entrar no nosso quarto, isso quer dizer que você se afasta daquele tumulto exterior, das interferências externas, as interferências daquelas pessoas, das falácias. E quando você fecha a porta, isso simboliza o seguinte: simboliza você silenciar completamente qualquer ambiente, silenciar as distrações e até mesmo as seduções deste mundo e as expectativas que muitas das vezes trazem muitas influências externas. Quando você ora em secreto, significa que você está ali diante do Deus glorioso, com total sinceridade, sem máscaras, sem nenhuma aparência, entende? É você chegar diante de Deus sem nenhuma maquiagem e sem a necessidade alguma de querer demonstrar força, palavras bonitas ou até um orgulho que você tenha. Meu amado, nesse momento é um verdadeiro encontro com o Criador e com a criatura. Ali é onde a autenticidade da nossa vida, ela se manifesta diante de Deus. Quando nós oramos, a gente ora em secreto, ali quietinho,
quando a gente fala ali com Deus. Então, nós organizamos os nossos pensamentos, damos nomes às nossas emoções, aquietações, os turbilhões que talvez esteja no seu interior. E ali nós exercemos sim o nosso livre-arbítrio. Podemos até ali nos aproximar de Deus, e eu vou te dizer, até a própria ciência reconhece isso. A ciência declara que nesse momento de oração, esse momento divino, você ali verbalizar os seus sentimentos, e isso vai reduzir a carga emocional, que muitas das vezes ela traz coisas prejudiciais. Nasce um esclarecimento da nossa mente, da nossa alma. Meu amado, Deus, em sua sabedoria, Ele respeita a liberdade humana. Ouça bem, meu querido, a oração, ela não é um mecanismo automático, não é uma reza repetitiva para poder resolver coisas, para poder resolver problemas, mas é um momento de presença. É você estar ali diante de Deus de corpo, alma e espírito, e em verdade. E é nesse espaço que nós deixamos o automático da vida. É ali que nós reconhecemos as nossas escolhas. E ali nós abrimos a nossa vida para receber a orientação divina. Meu amado, a nossa espiritualidade, quando ela está ativada, transforma a nossa oração em um verdadeiro encontro íntimo e pessoal com o nosso Deus soberano. Você está entendendo a importância da sua oração? E tudo isso não é apenas a respeito de pedidos, mas também é a oportunidade de se escutar, de você poder ouvir a voz de Deus. Porque a oração, ela é um diálogo. Ela não é um monólogo, você não fala sozinho. É um diálogo com Deus, onde você fala, Deus ouve e Deus responde também. E quando Ele responde da forma exata. Porque muitas vezes é no silêncio também, depois da oração, que a sua consciência se reorganiza. É como está escrito lá em Salmo 46, versículo 10. Ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Orar, portanto, não é você informar a Deus sobre a sua situação, sobre a sua vida. Lembre-se, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas é você poder permitir que a sua vida se organize diante do Senhor Todo-Poderoso. Compreendeu, amado? É um momento totalmente dedicado à reflexão sobre toda a nossa vida, nossa espiritualidade, sobre o nosso autoconhecimento, sobre a divina orientação para que a gente possa agir certo. Então, lembre-se disso, medite nisso que eu estou te falando. Deus, Ele não precisa da sua oração para poder saber da sua vida, do seu sofrimento, das suas dores, dos seus problemas. Somos nós, é você e eu, que nós precisamos dessa oração para lembrar que Deus, Ele sempre está nela junto com a gente. Porque quando você, quando eu, quando nós oramos, a nossa mente, ela desacelera. A nossa alma, sua alma, ela se reorganiza, ela se acalma, ela reorganiza a sua fé, ela fortalece a sua esperança, a sua confiança, meu amado. A oração, ela não é informação para Deus, não. Ela é transformação dentro de cada um de nós, dentro de você. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Fica tranquilo, tem de bom ânimo. Mas em tudo, pela oração e súplica, você tem que dar graças a Deus. Em tudo você dá graças a Deus, ainda que esteja difícil. Isso significa que você sempre agradece a Deus de forma consciente e de forma expressiva, expressa. Aí você vai reconhecendo aquilo que o próprio Deus fez, que Ele faz e que Ele ainda vai fazer. E que sejam conhecidas diante do nosso Senhor todas as vossas petições. Meu amigo, em tudo, dê graças a Deus. Em tudo dê graças a Deus e glórias a Deus. E a paz de Deus, com certeza, guardará o vosso coração, a nossa alma. Que Deus te abençoe. Um grande abraço desse amigo pastor missionário Wander Marques. Fique em paz.